ler. O nome dele é CZ, ele é um empreendedor e diretor criativo, produtor executivo musical, natural de São Paulo, 28 anos, e desde cedo, muito cedo, demonstrou uma paixão intensa, imensa pelo universo musical, que o levou a uma carreira sólida e inovadora na indústria da música brasileira e internacional. Em 2022, fundou a Obra Digital, uma editora e administradora de direitos autorais, em parceria com Jonathan Palatinic e Bia Song, com o objetivo de democratizar a gestão de royalties na música. Em 2024, eu estive lá presente, ele idealizou e criou a Camping, uma empresa focada na realização de eventos imersivos para a criação de conteúdo audiovisual, com ênfase na música, vejam bem, na música urbana brasileira. Além de seus empreendimentos, ele tem se destacado por sua visão estratégica e criativa, sempre em busca de novas formas de conectar artistas, produtores e o público em geral, jovem e não jovem. Sua carreira é marcada pela constante inovação e pelo desejo de levar a indústria musical brasileira para novos patamares internacionais. Vejam, é um currículo bastante extenso de uma pessoa que tem 28 anos, já com visão e presença internacional, mas eu quero que diante desse currículo incrível, ele fale um pouco sobre isso também. CZ, é um prazer. Como estamos? Te receber aqui. Muito bem? Muito bem. Eu espero que eu consiga cumprir tudo isso que a assessora escreveu, né? Que segundo ela, parece que a cultura brasileira não se movimenta sem mim, né? Acho que não é uma realidade ainda, mas a gente, com o tempo, vai crescendo, vai buscando isso e tentando ter uma colaboração e um pacto positivo. Mas o que eu já vi, CZ, pela sua presença internacional e pelo camping no qual eu estive presente, fiquei muito impressionado. Era uma presença extraordinária de empresários, de produtores musicais, de artistas, grande parte do funk brasileiro, o que me impactou. Eu queria perguntar para você, o que é o papel de um produtor musical na vida cultural e artística brasileira? Então, tem o produtor musical que faz o papel criativo, né, com o artista, e tem os produtores musicais executivos, que fazem mais a parte do business e da operação. Ambos são muito importantes. Acredito que o produtor musical é o grande link da indústria. Eu, quando era mais novo, trabalhava mais como produtor musical artístico, hoje eu já migrei mais para a questão executiva. Mas é ele que senta com o artista, descobre com o artista o som do artista, ele é um artista também. E geralmente os executivos buscam muito os produtores musicais para desenvolver as carreiras dos artistas, para acompanhar, para produzir, para criar junto. Então, ele é um link fundamental na criação do produto artístico, junto com o artista. O cidadão, em geral, CZ, ele conhece o artista no momento do palco, no momento do show, ou quando ouve. Hoje, em Spotify, nesses sistemas de grande facilidade de acesso à música internacional. Mas ele não sabe o que tem por trás. O que é essa linha produtiva? Como é que é o sistema de produção até que um artista chegue no palco? E pelo que eu sei, você conhece toda essa cadeia produtiva da música brasileira e internacional. Lá fora existe um ecossistema mais complexo. Lá fora, digo, o mercado americano, o mercado do Reino Unido, acredito que o mercado francês também. Eles têm uma cadeia mais complexa de profissionais. O Brasil e o brasileiro sempre foram famosos por serem muito multidisciplinares. Então, a gente tem aqui um produtor ocupando função de compositor, produtor, fazendo repertório com o artista, às vezes virando empresário de artista. Então, o brasileiro ele é muito sagaz, muito perspicaz nisso. Quase um coringa. É um coringa. Então, a gente tem muito disso aqui. O que, por um lado, é positivo, porque a gente tem um povo criativo, um povo capacitado, inquieto, mas acredito que para um novo momento isso vai começar a mudar, entrando mais dinheiro, nosso mercado se profissionalizando mais, e a gente vai começar a ter profissionais especializados.
o que é fundamental para a qualidade subir de qualquer tipo de material. Agora, como é que é a vida de um artista? Por exemplo, eu conheci muitos artistas por assistir, por ser fã, por ser o meu ídolo, e eu conheci pessoalmente também a dificuldade de um grande artista brasileiro chegar ao estrelato. São pouquíssimos que chegam lá. Qual é a realidade hoje do músico, do cantor ou do compositor brasileiro e a sua repercussão lá fora? Então, o mercado está mudando agora, né, com a entrada dos streamings. Os artistas começaram a ser bem melhor remunerados. A gente sofreu uma crise grande com a internet, mas agora vem uma nova realidade. Está começando a se formar uma indústria no Brasil sólida, principalmente de música urbana. A gente está tendo uma transição agora que eu acredito que vai mudar muitas coisas de 2024 para 2025. Então, mas a questão de ser artista é um mistério, né? Eu estava comentando agora com alguns colegas, a gente estava falando o quão difícil, eu sei que o senhor é médico, e o quão difícil... Pode me chamar de você. De você. Eu sei que você é médico, e o quão difícil é ser médico. Eu li por cima, pode ser um dado equivocado, uma fake news, mas que tinham em torno de 400 mil médicos no Brasil. Mais ou menos. É isso? É isso. E é difícil ser médico. É difícil. Quantos bons artistas tem no Brasil? Sólidos, com carreiras estruturadas? Quantos? É uma curiosidade. Difícil de especular, eu sei que sobe em média 1 milhão de músicas por dia no Spotify, então assim, pessoas lançando trabalhos artísticos, infinitas. Artistas de carreira, sólidos, muito poucos, muito poucos. É uma profissão muito complexa, que você precisa ter diversas ciências masterizadas, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência contextual, inteligência musical, inteligência poética, performática, fashionista, audiovisual. Então, é uma carreira complexa e toda vez que você conhece um grande artista, como você comentou que já teve na presença de alguns, realmente são animais exóticos, específicos e que fogem da cadeia comum. O empresário tem um papel determinante nisso? Se for um bom artista e tiver um bom empresário, ele tem chance de ter sucesso? Tem. Você pode ter um grande artista com um mau empresário e ser um fracasso, mas faz parte de ser um grande artista atrair o grande empresário. Entendi. Por isso que eu falei que é complexo. Não adianta você ser um super cantor tal, e não conseguir atrair os parceiros certos. Então faz parte de você ser um grande artista, você operar numa frequência que atraia os parceiros certos. Agora, é um dado interessante. Eu falei no seu currículo, você já falou numa das suas respostas, a questão da música urbana. O que é isso, Cezê? Música urbana, é funk, é trap? O que está acontecendo na revolução da música brasileira? Quase não se ouve mais, principalmente nas grandes paradas, se é que a gente pode falar nisso, a música tipo música popular brasileira, a música romântica, o bolero, o jazz. Isso parece que está em queda, em desuso. Isso sempre estará presente ou há uma verdadeira revolução que hoje você chamaria de música urbana? Eu sinto que os grandes artistas, que são os que têm expressão, são os que fazem a melhor leitura do que está acontecendo atualmente na realidade, e os super artistas, os gênios, conseguem ler a próxima etapa. Eu acho que os que leem 2, 3 etapas para frente não são grandes artistas, passam do ponto das previsões, e muitas vezes se comenta que estava muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo é uma má coisa. Uma coisa boa é você ter uma relação com a sua realidade e um pouco na frente. Ligeiramente à frente do seu tempo já é mais eficiente. Então, acredito que a gente sente bastante hoje no Brasil, tem uma energia apocalíptica, né? Tensa, inquieta, nervosa, crises, extremismos, polarização, fanatismos. E acho que os artistas fazem a leitura disso e expressam isso pelas suas artes, os musicistas e etc. Então,
eu acho que a gente não vive numa era romântica, como a gente viveu numa era pós-Segunda Guerra Mundial, que era uma era romântica. Existia existencial, romantismo, a busca aí do amor, da paz, o movimento hippie, o movimento do rock. É um outro momento, então, agora. É um outro momento. Você chamaria de momento de rebeldia que se expressa na música urbana? Eu acho que existe uma questão aí dessa globalização onde tudo se conectou, a internet se tornou uma realidade. Existem diversas culturas agora com informação, como não havia antigamente, então, tanto que a gente está vendo uma internacionalização muito grande da música no cinema. Aconteceu lá o filme coreano que ganhou Oscar de melhor filme, atores que não são mais norte-americanos ou europeus ganhando vida, cantores e tal. Então, isso está acontecendo, isso é uma realidade, vindo da música urbana, e acho que essa questão dessa nostalgia em relação a essa era de ouro do entretenimento, precisa entender que não é o artista que comanda isso. Isso daí é uma questão da frequência onde o mundo está operando, os artistas traduzem isso. E você, juntando as coisas, música urbana, rebeldia, juventude, protesto, população pobre, que é um pouco parte ponderável da origem dessa música urbana nas periferias. Você acha que é um movimento, de certa forma, político, musical, de transformação, revolucionário? Qual a dimensão disso? Vai ter o papel que teve o rock na década de 60, 70? Então, eu acho que ele é um movimento, eu sinto, assim, tem alguns movimentos acontecendo, mas o que eu considero ser o mais importante culturalmente é o movimento do funk. Eu sinto o funk menos político do que era, por exemplo, o hip hop. Sinto o funk com uma função mais social, como é o rock. Então, um gênero de expressão, um gênero mais espiritual e menos teórico, né? Gênero mais empírico. O rap tem essa função política, né? De protesto. O funk não. Eu sinto que o funk ele opera em outra frequência. É lógico que também tem, por natureza, pela rebeldia, pela origem, ele por natureza é um movimento político e de expressão social de uma magnitude difícil de se contar. Mas eu sinto ele mais parecido com o rock do que com o rap. Mais irreverente, mais experimentalista, e acho por isso que ele está tendo essa expressão tão grande e por isso essa possibilidade de ele se tornar um gênero internacional. Antes disso, essa questão do papel do funk, da sua interpretação, das suas características, quais são as raízes do funk no Brasil, do ponto de vista das origens musicais brasileiras e da essência, um país ecumênico em relação a tradições planetárias, particularmente aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, periferia do Rio. Quais são as raízes do funk na tua avaliação e que terão, portanto, por conta dessas origens, eventualmente uma expressão internacional forte? Então, o funk surge derivado do Miami Bass, final dos anos 90. Se eu não me engano, pelo menos essa história que eu conheço, o DJ Marlboro foi a figura fundamental para fazer essa transação, esse intercâmbio dos gêneros. Ele começa dessa forma e a partir disso ele vai se conectando mais com origens africanas. Então a batida que a gente conhece do funk hoje é uma batida que tem uma influência gigantesca de samba, de música popular brasileira, um gênero que tem uma ancestralidade muito forte, essa questão com candomblé, com umbanda. Então o funk se conecta muito a essa raiz africana brasileira e aí por isso que ele se torna esse gênero tão importante e tão competitivo, porque é uma música muito poderosa. E nossa música, diferente do trap, diferente do hip hop, que a gente fez releituras no Brasil, e grandes releituras, a gente tem grandes artistas de trap,
a gente tem grandes gênios do hip hop. O funk, para mim, ele nasce como música popular brasileira. E isso é uma coisa que difere ele dos outros gêneros. E aí ele entra num ramo sagrado. Portanto, se ele tem essas características, essas origens, essas raízes, portanto, algo essencial na estrutura da formação cultural brasileira, ele tem uma perspectiva internacional muito forte. Eu acho que ele representa melhor o Brasil. Acho que talvez seja o gênero hoje que melhor representa o nosso país. Agora ele já virou um universo de gêneros, assim, diversos subgêneros de funk. Funk com música eletrônica, funks lentos, comecei a ouvir agora funks nordestinos, o funk paulista consciente, o funk carioca 150 BPM, que são os funks rápidos. Então agora já começa a virar realmente um universo de gêneros de funk. E é uma realidade, o pessoal tem muito preconceito ainda, mas que se você for fazer uma leitura do passado, isso já aconteceu diversas vezes, gêneros que vêm da periferia, das classes mais baixas, mais marginalizadas, e eles começam a ter uma expressão cultural, uma importância gigantesca para a comunicação dessas classes que precisam se comunicar, e eventualmente começam a chegar ao mainstream. E aí entra dinheiro, entra indústria, entram outros tipos de produtores, entram oportunistas, tem todo tipo de classe que entra nisso, prolifera, organiza e eventualmente toma o rumo que já é onde o funk provavelmente vai tomar, de se tornar um clássico. Se tornar um clássico, ou seja, essa é uma manifestação muito forte. Dá para dizer que a Bossa Nova é um clássico brasileiro, ganhou patamares internacionais como poucas músicas do Brasil, mas a música popular brasileira também. Você vê essa perspectiva e você vendo com a experiência, a carga internacional que você já tem, você morou muito tempo lá fora, você já vê essa expressão do funk brasileiro acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia? É uma realidade. Eu passei esses últimos 2 anos viajando, passei um tempo na Europa, na Itália eu passei um tempo na França agora. É uma realidade e você sente lá a diferença do impacto de quando a nossa música entra, como ela muda o ambiente, como é uma magia, uma macumba de fato. Então é uma arma poderosíssima que a gente tem na mão. Essa conexão com a Bossa Nova, para mim, de certa forma, tem uma ligação muito forte, né? A história geralmente ela tende a se repetir. Então tinha o samba, né? Teve o choro, teve o samba, e aí houve o movimento do João Gilberto de estudar o samba e ver como ele conseguiria fazer um blend com o jazz americano para criar uma música competitiva globalmente. Pelo que eu li, pelo que eu sei, ele fez isso de forma muito consciente. Ele perdeu um bom tempo da vida dele estudando. Produzindo isso. Cezê, eu fiquei muito impressionado com a camping que você produziu alguns dias atrás aqui num bairro de São Paulo, sinal muito próximo aqui dos nossos estúdios, com a presença dos artistas, dos produtores, como você conseguiu mobilizar esse mundo, inclusive de caráter nacional e internacional. O que é isso? O que esse camping revelou para você e como isso pode se traduzir na sua atividade profissional e empresarial? Primeiramente, eu fui um dos idealizadores e um dos empresários que fizeram isso acontecer, mas eu tive um time de super estrelas assim comigo. Uma dessas pessoas foi o Marcelo Mamão, você conheceu no dia, um grande articulador cultural, que foi a pessoa que me seduziu a fazer isso. O meu sócio, o Jonathan, que fundou comigo a Obra Digital, a gente estava junto quando a gente recebeu esse convite para fazer o camping. Ele foi sediado na 2050, que na minha opinião hoje são os melhores estúdios, o melhor ambiente criativo de música urbana do Brasil. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, que é do Gusta, são os 3 grandes produtores hoje de música urbana, Gusta, Way, Pedro Lotto. O CEO deles é o André Mingau, que é nosso sócio, figura que foi fundamental ali, abriu as portas do espaço dele. E o Natan, que a gente tem outras empresas juntos,
que é uma figura que trabalhou muito tempo no mercado de funk, Mandelão, que é um outro gênero específico, é um pioneiro hoje do funk. Vai prestando atenção, ele falou vários nomes aqui que a gente vai aprender no decorrer da compreensão do processo cultural do funk no Brasil. Hoje é uma cadeia de diversos profissionais capacitados, empresários disruptivos. E para finalizar, o Natan, nosso sócio, é um pioneiro do funk, que é um gênero hoje que explodiu no TikTok, também o pessoal já deve ter escutado. E a gente se uniu para fazer esse projeto. A gente queria criar uma experiência imersiva para a cena cultural de música urbana brasileira. Qual foi o resultado? Produção de músicas, de vídeos, o que foi? Foi muito melhor do que a gente esperava. A gente produziu 78 fonogramas, que são 78 músicas. Em quantos dias? 4 dias de imersão e produzimos 10 videoclipes. Todos autorais, todos inéditos? Tudo inédito, tudo autoral. E tudo vai ser lançado? Agora tem uma curadoria, agora esse processo complexo, burocrático de autorizações, de pegar sessões. E a essa curadoria a gente tem pessoas capacitadas, eu estou nesse time também para fazer essa escolha, para ver o que sai, o que não sai. Alguns artistas brecam algumas músicas, tem uma dança agora, natural, né? Uma coisa preciosa para quem produz. Então a gente está nesse momento, mas em breve vai começar a sair as coisas do camping, tem umas músicas que vão bombar. Cezê, o que você gostaria de traduzir para essa população que, na tua avaliação, ainda é preconceituosa? Eu sei que muitos que estão nos assistindo não têm nem ideia da dimensão da força e da potencialidade que o funk pode produzir na música, na cultura e nos artistas brasileiros, mas principalmente lá fora, como indústria musical. Que esse recado você daria para esses que têm preconceito contra essa característica musical brasileira? Funk. Eu não sou um advogado do funk, mas eu advogo pelos subversivos, pelos disruptivos, pelos provocadores, pelas pessoas que querem romper com as fronteiras. Eu acho que elas são fundamentais, os artistas sempre foram fundamentais para isso. É que a nossa memória é curta, mas quando o Elvis apareceu, foi uma crise completa na classe conservadora. Quando a Madonna apareceu, uma crise completa na classe conservadora. O Grande Prince, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Michael Jackson. Então, assim, eu acho que as pessoas que têm esse preconceito têm uma má leitura da história. Então, assim, não faz o menor sentido isso. A gente precisa dessas figuras provocando o que é certo, o que é errado, elas incomodando, elas pisando no nosso calo. Isso é fundamental para que a espécie expanda. Então, pisa um pouco mais no nosso calo, diga para aquela câmera lá, o sonho meu. Qual é o sonho do Cezê? Eu sonho muito em ver uma indústria musical brasileira organizada, com os profissionais capacitados, com um ambiente saudável, sem essa noção de que a música e que a arte precisam estar coligadas a um estilo de vida autodestrutivo. Isso me incomoda muito. Hoje eu vivo uma vida saudável, uma vida limpa. A gente já teve essas conversas, a gente estava conversando no camping sobre isso, sobre a questão da longevidade, que é fundamental, da qualidade de vida. Então, para mim é muito importante isso. Uma das coisas que eu e meu time a gente quer levar para nossas empresas, para os nossos projetos, é qualidade de vida, é saúde, para que as pessoas possam ter carreiras longas e possam pensar a longo prazo, possam ter relações saudáveis com a sua cadeia produtiva, com seus empresários, com seus produtores, porque a vida é uma coisa preciosa e, como diz o Roberto Carlos, é preciso saber viver. Muito bem. Olha, pessoal, essa é a característica, a qualidade do programa Sonho Meu. Disruptivo, sonhador, subversivo, disposto a debater com sinceridade os temas contemporâneos. Até a próxima edição.